Flávio Sabino, colunista do Portal Metrópolis aqui no Contexto, para falar hoje sobre o caso do Lulinha. A gente está chamando de novelinha do Lulinha. Sabino, muito boa tarde já, muito boa tarde a você. Temos o presidente Lula fugindo da história, Flávio foge de um lado, Lula foge do outro, como se o assunto Lulinha não fosse responsabilidade dele também. Como se um chefe de gabinete que está ali na sua antessala não fosse responsabilidade dele também. Então, o presidente Lula vem respondendo de forma a parecer, né, Sabino, de que ele quer que o filho seja investigado. Olha, se precisar, ele será investigado. Agora, eu quero ouvir a sua análise sobre isso, porque será que vão investigar o Lulinha mesmo? Tudo bom, Neila? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Eu estava ouvindo vocês falando. É incrível, né? A campanha do Lula tem receio de que se associe ao governo federal os problemas causados pelo governo federal. Veja só. Eu acho tudo tão divertido às vezes. Bom, escute, querida, a questão aí toda é a seguinte: o Lula, ao fugir do debate na Band, assim como o Flávio Bolsonaro, ele deu no mesmo horário uma entrevista à Record, né? E nessa entrevista, ao ser indagado sobre o Lulinha, ele disse, ou melhor, ele repetiu o que vem dizendo, que ele não é o sujeito que vai deter as investigações, que ele não vai prender delegado que investiga, que ele não vai impedir nada, que o Lulinha tem que provar a inocência dele, que se ele for culpado ele deve ser punido, toda aquela balela, né, que o Lula diz nesses casos. Então hoje eu escrevo o seguinte: bom, tá bom, Lula, então se você não está querendo deter o curso da justiça, então faz o seguinte, diz lá para o André Rodrigues da PF que para ele não tentar segurar a investigação, né? Que ele tente trabalhar em harmonia com o gabinete do ministro André Mendonça, que relata o caso do filho dele no STF. Também é bom avisar a PGR, o Paulo Gonet, né, para se segurar no seu afã de prestar serviço, né? Então, que desista dessa história de transferir o caso do Lulinha para a primeira instância, contrariando fatos e jurisprudências. Eu também digo que no próximo uísque, né, que ele tiver com os políticos do STF, é para dizer, pessoal, não põe a mão peluda para atrapalhar o trabalho do André Mendonça quanto ao Lulinha, né? Porque, afinal de contas, já estaria na hora, aliás, já passou da hora, de um marmanjo de 51 anos, que é o Lulinha, que nós continuamos tratando como se fosse um rapazinho, né, revelar, afinal de contas, o motivo de tanto sucesso. O magnetismo animal do Lulinha, vamos chamar assim, é extraordinário, né, Neila? Ele foi capaz, 20 anos atrás, né, de pegar uma dinheirama de uma empresa de telefonia, né, que investiu 132 milhões de reais nas empresas do grupo Gamecore, esse portento criado pelo Lulinha e pelo sócio dele, aquele Bittar. Agora ele conseguiu, graças ao seu magnetismo animal, certamente, fazer com que uma lobista de Brasília o tivesse como teudo e manteudo. Veja só, a mulher pagava uma casa em Brasília, aí no Lago Sul, se eu não me engano, Isso. de 100 mil reais por mês, né? As despesas, entre despesas de aluguel e despesas de manutenção, para o Lulinha pousar em Brasília quando vinha da Espanha. Ela também pagava viagens luxuosíssimas para o Lulinha, né? Tanto é que o Lulinha, numa das mensagens apreendidas pela Polícia Federal, diz a ela,
eu acho que essa viagem aí para a Europa agora está muito cara, é melhor segurar, pode dar na vista, a gente não precisa correr esse risco agora, daqui a uns meses a gente já não correrá esse perigo, né? Até ele ficou preocupado com a sede de viver da Roberta Lussinger, né? Mas a verdade é, e eu digo isso na minha coluna, Neila, é que o Lulinha nunca teve medo de ser feliz, né? Não é um personagem novo. Não, está longe de ser um personagem novo. Aliás, sem falsa modéstia, foi graças a este editor aqui que o Lulinha veio à tona há 20 anos, né? Graças ao trabalho da equipe que eu coordenava na revista Veja. Fomos nós que descobrimos esse personagem maravilhoso, esse empreendedor nato, né? Que é o Lulinha, que, aliás, ao contrário do que diz o advogado dele, não vive modestamente na Espanha, né? O próprio Metrópolis mostrou que ele vive num baita condomínio de luxo lá em Madrid, se não me engano. Isso. Então, assim, se não é para proteger o Lulinha, me conta uma coisa, por que tanta gente quer proteger o Lulinha? É graças ao magnetismo animal do Lulinha? Haja magnetismo, hein? Opa! Aliás, Sabino, teve um momento, eu não vou me lembrar quando foi, que outros escândalos estavam tomando conta do noticiário e que muita gente deixou de noticiar a troca de delegados da Polícia Federal na investigação do caso do Lulinha, né? Houve essa determinação por parte do presidente. Não sei se foi da parte do presidente, né? Isso não está dito, claro. não está subentendido. Provado. Talvez seja também excesso de zelo, né? Claro. Nela, né? Porque, afinal de contas, o magnetismo animal, volta a dizer, do Lulinha é tão grande que pode ter feito a cabeça, né? Ou virado a cabeça do Andrei Rodrigues. A verdade é que esses delegados foram trocados sem o conhecimento do ministro André Mendonça, que relata o caso. O gabinete do ministro não sabia. Certo? Assim como também, eu digo isso na minha coluna de hoje, um dos peritos encarregados de fazer análise dos dados obtidos pela quebra de sigilo telemático e bancário do Lulinha, um desses peritos pediu para sair da análise do caso, alegando razões pessoais, o que causou muita surpresa, porque não era um perito, digamos assim, inexperiente, certo? E mais, a saída desse perito também não foi comunicada ao gabinete do ministro André Mendonça. Aliás, o trabalho desse perito, e mesmo a entrada e a saída dele do caso, nem sequer foi formalizada no processo. Então, tem coisas acontecendo aí nos bastidores que são muito graves. E na minha coluna de ontem, eu faço referência a isso. Quer dizer, estão promovendo uma verdadeira caçada ao ministro André Mendonça. A caçada continua, certo? E nessa caçada estão juntos a direção da PF, a Procuradoria-Geral da República e os políticos do STF. Eu acho impressionante o grau de resiliência do André Mendonça e dos demais envolvidos na investigação, tanto do caso Master, como na investigação do caso do INSS, que se desdobrou no caso Lulinha, né? Porque todos eles estão sob pressão tremenda, né? Com a ajuda aí de certa imprensa, né, que não tem vergonha na cara. Então, no fim de semana, no domingo, essa ofensiva contra o André Mendonça estava muito visível nos jornais. Certo? Quem tem alguma experiência com jornalismo percebe claramente uma ação coordenada contra o ministro. Olha, isto é vergonhoso. E do ponto de vista do STF, né,
Nunca se viu, é uma ação inédita dentro do STF, essa, de ministros se juntarem para torpedear, para destruir um colega, que é o que está acontecendo neste momento. Aliás, Sabino, essa história da PGR se manifestar pedindo para que esse caso vá para a primeira instância gera aí uma certa divergência, né? O pau que dá em Chico, ele não dá em Francisco, né? Quantas pessoas foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal no último ano? A gente pode falar só do último ano, dos 2 últimos anos, que não tem foro privilegiado e que foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. A gente pode falar, por exemplo, aí do 8 de janeiro, tem várias. E aí agora, porque ao Lulinha, esse caso precisa sair do Supremo e ir para a primeira instância, por quê? Também é o caso, Neila, quero lembrar, mais recente, do jornalista maranhense que ousou denunciar, certo? O uso de carros oficiais, o uso irregular, ou suposto uso irregular, de carros oficiais no Maranhão pelo Flávio Dino e a sua família. Por que um jornalista, que aliás é destratado como tal pelo STF, que inventou agora que para ser jornalista precisa ter diploma. Por que esse rapaz está no STF? Né? Porque se o Flávio Dino fosse, mesmo sendo vítima de alguma coisa, ele isso não lhe confere foro privilegiado a quem divulgou, estaria ameaçando o ministro, entendeu? Então, mesmo dentro do instituto da prerrogativa de foro, não faz sentido. Agora, fato é que o STF criou precedentes, até uma certa jurisprudência para colocar gente que não tem direito a foro privilegiado no STF. Né? Por exemplo, mera citação de alguém com prerrogativa de foro faz com que o caso suba para o STF. Isso é uma dessas jurisprudências que o STF inventou e que agora o PGR descobriu o juiz natural e quer reverter tudo. Bom, obviamente isso é um contrassenso. Agora, eu quero chamar a atenção, como eu fiz ontem na minha coluna, para um ponto importante. Numa das mensagens, a Roberta Lussinger diz que, e eu não sei se eu estou me repetindo aqui, mas eu acho um ponto importante, ela diz que o Lula a convidou para integrar o governo e tal. A imprensa se apegou muito a isso. Eu acho isso de somenos, certo? Porque pode ter sido uma graça que o Lula fez com ela, certo? O velho babão, diante da loira, que ele deve achar linda, etc., fez uma graça. Você pode fazer parte do meu governo quando você quiser. As coisas que os velhos babões dizem a mulheres que julgam ser bonitas, etc. O que importa aqui é a segunda parte, que ela diz ao seu interlocutor que, ao recusar ir para o governo, disse que preferia ficar onde ela estava, na sociedade, com o Lulinha e com o Fernando Bittar. Ora, se ela disse isso ao Lula, e eu preciso investigar se isso é verdade, isso significa que o presidente da República sabia dos negócios do Lulinha com a Roberta Lussinger em Brasília. Certo? Se não de uma maneira detalhada, mas sabia da movimentação, sabia da nova ocupação, digamos assim, do seu filho em Brasília. Ora, se o presidente da República é citado e desta forma, né, com a possibilidade de ter conhecimento do que fazia o filho, me conta uma coisa, Neila, isso pode ir para a primeira instância? Não, né? O presidente da República talvez não tenha ninguém com mais direito à prerrogativa de foro do que o presidente da República, né, que é um chefe de poder. Assim como os presidentes do Congresso, do Senado e da Câmara, e os ministros do STF, que também são considerados os chefes de poderes, né? Principalmente quando ocupam a presidência do tribunal. Então, eu acho a maior graça quando eu vejo gente defendendo
Não, mas o Paulo Goldense está certo, não é? 2 erros não fazem um acerto. Tá Não. bom, ok, tá bom. Então, mesmo que a gente ignore os precedentes estabelecidos pelo próprio STF, certo? Em colocar sob a sua alçada gente que não tem foro privilegiado, esse fato em si já é suficiente para manter o caso no Supremo, você entende? Sim. E esse ponto a imprensa não está dando a devida atenção. E eu nem acho que seja por má fé, por não ter prestado atenção mesmo. Passou desapercebido. Passou despercebido, você entendeu? Enfim, tem muita coisa acontecendo. Obviamente, o Lulinha adquire uma importância maior, né? Por causa da eleição. Apesar dessas últimas pesquisas não trazerem aparentemente nenhum impacto sobre os números do Lula, fato é que a campanha está preocupada e fato é que Lulinha está na boca do povo. Ou se está. O problema é a gente deixar na boca do militante, né? Porque para o militante, tanto da direita quanto da esquerda, os escândalos de corrupção, eles já passam batido, né? Eu estava falando isso aqui no programa mais cedo. Há uma venda nos olhos da militância que escolhe votar em um a votar no outro, mesmo que cada um deles tenha ali o seu escândalo de corrupção, ou seja, estão vendando os olhos para a corrupção nesse momento. E ninguém quer dar, né? Ninguém quer dar explicação nenhuma, né? O fato tanto do Lula quanto do Flávio Bolsonaro deles não comparecerem ao debate na Band também tem muito a ver com isso, né? Eles não querem explicar, um não quer explicar o Lulinha e o outro não quer explicar o dinheiro do filme Dark Horse, né? Que teria sido embolsado pelo Flávio. Então, eles não querem dar explicação. Eles não querem se ver acuados, né? Mas a verdade é que não é agradável se ver acuado, claro. Mas se você tem uma explicação razoável, não há por que não dá-la. Vai chegar brevemente, viu, Sabino? Em algum momento eles vão ficar acuados com essa pergunta. Tem sabatina na Globo, né? Vamos ver se a Globo vai manter aí o tom, como foi com o Romeu Zema ontem, e se eles vão conseguir responder a esses questionamentos que estão sendo feitos agora. Mas sabe, aqui a Globo meio que pasteuriza tudo, né? Eu Gostei do pasteuriza. Não sou mais um espectador assíduo aí desse tipo de TV, mas enfim. Você assiste aos debates, Sabino? Bom, por obrigação profissional eu assisto, mas eu estava como o Kassab, viu? Só você não. Nos braços de Morfeu. Nos braços de Morfeu. O que? Bom, pelo menos teve a diversão ali que também não é que seja uma grande diversão, mas enfim, a diversão desse rapaz aí, o Renan Santos. Como é que é o Renan Santos, né? Que, enfim, fala aquelas bobagens lá e tudo mais, que traz aquela performance, né? O que eu acho sempre curioso, né? De ter gente que também cai no conto da performance, mas tudo bem, fica para outro dia. Fica para outro dia, mas só para a gente finalizar aqui, o Caiado está prometendo para os seus eleitores que, se eleito for, o eleitor vai poder dormir tranquilamente, assim como o Kassab. Olha, eu achei uma ótima Maravilhoso. saída. Eu achei essa saída é ótima. E você sabe que, curiosamente, quando eu vi o Kassab dormir, eu pensei exatamente isso. Que bom seria se nós tivéssemos um presidente da República que nos fizesse dormir tranquilamente e não nos deixar com raiva, né? E não nos deixar preocupados. Mais ou menos, isso é a Suíça, né? Isso é a Suíça, certo? São esses países
esses países estáveis em que os níveis de corrupção são minimamente aceitáveis. Talvez por isso o Lulinha e a Luxinger queiram se mudar para a Suíça, né? Falaram isso. Estamos em outro patamar, a gente tem que mudar para a Suíça. Talvez por isso. O que eu vou te dizer, a gente acho que no último programa falou de Mônaco, né? É outro lugar que eu acho chato pra cacete. Eu jamais viveria, mas nem que tivesse todo o dinheiro do mundo, eu escolheria outro paraíso fiscal. A Suíça é muito chato. É chato. É de uma chatice o ranking dos enorme. Países mais chatos pelo Mário Sabino aqui nesse programa, a gente já... Um dia eu falo. Olha, tem outro aqui que é a Bélgica, viu? Se você é corrupto e sonha morar na Bélgica, não faça isso. Gaste melhor o nosso dinheiro que você roubou. Que a Bélgica é um saco. Tá aí, Bruxelas é a cidade mais feia do mundo. Bélgica e Mônaco ali pertinho, a Suíça um pouquinho para lá. A gente vai fazer ainda esse ranking dos piores países mais chatos do mundo. Mônaco só tem uma vantagem, está tão próxima da Itália e da França que a gente pode sair de lá correndo rapidamente, né? E passar o dia fora. Aí eu preciso concordar com você. Muito bem, a gente vai fazer esse ranking muito em breve. Mário Sabino, obrigada pela participação aqui conosco. Excelente semana para você. Até a próxima. Para você também, Neila. Tchau. Tchau, tchau. Intervalo.